Oi, bem-vindos a mais um episódio do Pod Beta. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, sobre crianças do século XXI. Como o mundo muda muito rápido, né? E aí, como lidar com essas crianças desse século XXI? As crianças, elas até se acostumam com as coisas muito rápido. Agora, e os adultos, né? Então, hoje a gente trouxe aqui a Priscila Credidio. Ela é arte educadora. Isso mesmo. Da Start Arte. Ela é maravilhosa, ela tem recriações para as festas. Então, vai casar? Contrata a recriação da Pri, né, Pri? Ela também tem espaços para as crianças em shopping, além de berçário, né? E a Start Arte, que ela vai contar um pouco pra gente aqui. Né, Pri? Bora, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é a nossa praia, né? Muito legal você ter aceitado o nosso convite, muito Nossa, obrigada. eu amei, adorei, porque a gente pode passar pra frente tudo que a gente tem de experiência, a gente quer levar isso para as famílias mesmo, né? Claro. Então, eu acho que eu comecei a dar aula aos 16 anos de balé. Nossa, Então, com 16 faz anos, tempo. eu já tinha me formado em baby class, comecei a dar aula de dança para criança, e ali eu já vi de cara que era um mundo apaixonante. Eu sempre falo, quem começar a trabalhar com criança, cuidado, porque o bichinho pica e não tem jeito, você não consegue sair mais. Né? E aí eu comecei a dar aula, dei aula em grandes colégios, dei aula no Colégio Palmares durante 15 anos, que é um colégio super tradicional de São Paulo. Sim. E a minha área sempre foi a artística, então eu dava aula de música, expressão corporal, teatro, dança. E os colégios, na época que eu comecei, eles queriam mesmo ampliar essa área para os alunos. Então, eu entrei numa época que isso estava desenvolvendo. Eu tinha pouco material para poder, né, passar esse conteúdo para as crianças, então eu tive que fazer um corridão atrás de tudo isso. Porque eu dava aula desde os piquititinhos, desde 1 ano até o ensino médio. Nossa! Então, assim, de manhã eu estava dando aula para criança de 1 ano, depois do almoço eu estava dando aula para adolescente, né? Então, assim... É uma diferença muito grande, muito grande, né? E aquilo que eu te falei, correndo atrás de conteúdo. Então, nossa, eu toda hora esbarro nisso aqui, pareço uma criança. Bom, e aí, então, eu comecei como educadora mesmo, como professora, e eu fui me especializando cada vez mais dentro desse mundo da criança. E aí, há 10 anos atrás, eu resolvi montar um espaço dedicado às kids e pegando esse lado artístico da criança. Por quê? Porque dentro do colégio, a criança tem todas as matérias, né, que são obrigatórias, matemática, português, inglês, enfim, todas essas matérias, e sempre a artística é a que mais é deixada de lado. Mas assim, se o pessoal soubesse o quanto importante é importante isso, até para o desenvolvimento cognitivo dessas outras matérias, sim, cara, acho que as pessoas iam usar muito mais o lado artístico, né? Com certeza. E assim, querendo ou não, eu tô aqui, você tá aqui, a gente estudou, né, eu para dar aula, você para fazer as suas coisas, né, de casamento, seus eventos, mas, poxa, a gente lida com o público o tempo inteiro, né? Sim. E a gente tem que ter essa desenvoltura, a gente tem que estar, né, bem para poder falar. Claro. E a área artística, ela permite isso, né? Ela te ensina isso, né? Você perder a timidez, você saber falar. E aí, assim, o meu foco foi esse. Me especializei em atividades para bebês também. Que legal. E foi aí que eu falei assim, cara, eu preciso passar isso para o mundo, né? Isso que eu aprendi do meu jeito, do jeito que eu acredito. As pessoas às vezes têm até o hábito de me perguntar, e qual é o método que você usa? Cara, eu não tenho método, aliás, é o método Priscila, né? Eu brinco que é o método Priscila, porque como eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes escolas com diferentes metodologias, o que eu acredito? Eu acredito que todo método é bom e é ruim. Né? Tem o lado bom, tem o lado ruim. Então, eu falo assim, a escola X é boa? Poxa, depende. Se para a sua família essa escola é boa, ela é boa. É muito difícil você falar essa escola é ruim. Sim. Não é, ela tem um método, tem que ver se isso se adapta ao seu mundo, né, dentro de casa. Sim. Então, a gente montou uma abordagem, que é a abordagem Start Art. Que é muito legal. Que é muito legal. Então, eu pego, obviamente, um pouquinho de cada método que eu tive de experiência ao longo da vida,
né? E formatei isso e hoje existe uma abordagem Start Art mesmo, né? Sim. Então, dentro dos meus espaços, que nem os espaços de shopping que você falou, né? Sim. Você entra lá e você vê que não tem tecnologia nenhuma, não tem nada. Nada. Então, você vai ter uma cozinha gourmet preparada para criança, você vai ter uma parede de grafite para ela poder grafitar, você vai ter um ateliê de artes para ela poder criar, você tem arte educadores trabalhando com as crianças. Então, eu não trabalho com recreacionista. Assim, uma exceção, óbvio, né? Mas ele precisa ter uma formação pedagógica, né? Alguma coisa dentro ou artística, dentro da área que assim, compete, né, a educação. Sim, tanto que as suas recreações em festa, elas são totalmente diferentes de outras empresas, porque você está contratando realmente uma pessoa profissional, né? E não simplesmente uma menininha que não tem nem formação. Exato. Né? Tem que ser uma pessoa que sabe passar para o pai a informação do filho, né? Com substância. Sim. Né? Então, qualquer coisa que acontece ali naquele momento, tem que ser uma pessoa preparada para atender a criança e atender o pai e a mãe. Sim, com certeza. Né? Então, e foi isso. Então, eu comecei a ampliar o meu negócio, trabalhando essas áreas, atendendo as famílias, porque, obviamente, eu tive que pensar na família, né? Porque hoje a mãe, ela não tem tempo para quase nada. O pai também. Hoje o pai é muito participativo, a gente sabe disso. Também, ainda bem, né? Ainda bem, né? Graças a Deus, né? Isso aconteceu. Né? Então, o casal, ele se divide ali para atender as demandas da criança. Mas ele precisa de um espaço para deixar durante as férias. Então... Ai, muito legal. Lá na unidade de Pinheiros, nós temos o curso de férias, que é uma casa gostosa, que tem jardim, quintal, horta e tal. E de hora em hora tem programação, né? Tem os bichinhos. Exato. Olha, eu acompanhei agora nas férias de julho e eu vi. Aí tinha um dia que era com os bichos, outro dia que tinha o pessoal com música. Cada dia uma atração, né? Pra criança, o pai e a mãe estão trabalhando, mas a criança está de férias, né? Exato, e a criança precisa brincar, né? Exato. Aí no shopping, a mãe chega lá, ela deixa a criança para ela poder jantar sossegada com o marido, ou ir ao cinema, ou fazer compras, né? Aí ela chega lá no shopping, tem um espaço onde a criança vai grafitar, vai fazer atividade artística, enfim, né? O nosso berçário também é um berçário especializado em estimulação para bebês, de uma forma... dando ênfase ao brincar livre, mas o brincar orientado, para que essa criança ela seja preparada para o mundo, né, educacional que ela vai ter. Então, foi isso que eu fiz. Eu saí de sala de aula para poder ampliar tudo isso e levar o que eu acredito mesmo para as famílias. Ai, muito legal, Pri. Seu trabalho, assim, eu admiro muito. Eu acho muito legal esse cuidado que vocês têm de pensar na criança, nos adultos, né, nos pais. Exatamente isso que você falou. Tipo, as férias. Pô, eu tô trabalhando, mas e meu filho? Meu filho tá de férias, né? Se eu não posso viajar e tirar férias, então eu posso deixar num lugar que eu sei onde meu filho está, com profissionais, né? Que realmente tem uma profissão, que é pedagogo e vai brincar com meu filho, vai dar atenção. Que é totalmente diferente de você largar com uma babá, né? Que muita gente faz isso, né? Deixa a criança com a babá, e aí a babá tá lá, deixa o menino no celular, a criança no celular, enquanto a babá tá vendo outras coisas, né? Até porque ela não tem o preparo para poder trabalhar essa criança durante o dia. E não é só isso, né, Beta? Tem uma outra grande questão que é sobre a socialização dessa criança. Ela estar com outras crianças. É importante. Né? Isso é muito importante. Ainda mais num pós-pandemia, que a criança ficou totalmente isolada dentro de casa, apenas com o pai e com a mãe. Sim. Então, você imagina o que a gente está enfrentando hoje para receber essas crianças que a gente chama de crianças de pandemia, né? Sim. Que são as crianças de pandemia, que ficaram presas em casa. Tem criança que nasceu na pandemia e agora... outro dia eu recebi uma criança no meu espaço lá no shopping, né? É outro dia mesmo, tá? Isso faz o quê? Um mês e meio... que a mãe virou para mim e falou assim, hoje é o primeiro dia que ela está saindo de casa. Na hora eu tomei um susto, eu falei assim, não, mas peraí, acho que eu não entendi direito, mas, né, eu até perguntei, mas como assim? Aí ela falou, não, hoje é o primeiro dia, ela fez 2 anos e só agora eu me senti segura de sair com ela para casa. Quer dizer, você imagina o que nós, né, como educadores, estamos passando. Nossa. Recebendo essas crianças que não tiveram contato com outras crianças. Nossa, você sabe que tem até um filho de uma amiga minha
que ela fez várias, ela levou o menino em vários médicos, neurologistas e tal, porque a criança tinha, acho que 3 anos e não falava. Mas é porque era uma criança que veio de máscara, né? Todo mundo usava máscara, então tampava a boca, né? E aí a criança retardou, agora ela fala, mas retardou a fala dela. Acho que aí a gente falou, é por conta da pandemia, porque ela não tem nada. Não, e isso vai, assim, a gente imagina, né, porque nunca passamos por isso, mas isso vai ter um ônus lá na frente muito grande, porque você imagina que essa criança que ficou de máscara, né, a mãe de máscara, enfim, aquele período todo que a gente passou, existe uma coisa que é o tônus muscular, que ele é importantíssimo para desenvolver. Não é só a fala, mas é a alfabetização que vem já, né? Já ela vai entrar em alfabetização. Como é que faz isso? Para ela pronunciar vogais, consoantes, como é que vai ser isso? Né? Isso realmente retardou. Né? Então, acho que hoje, mais do que nunca, as famílias precisam pensar nessa estimulação com as crianças, sim. E colocá-las frente a outras crianças, a outras situações. Né? Eu acho que estamos aqui para isso. Exato. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a Start Art. Então, o Start Art é um espaço que você traz a sua criança para vivenciar momentos dentro do mundo artístico. Né? Então, nós trabalhamos todas as áreas de artes plásticas, jardinagem, dança, música. Música, então, é o que mais permeia nossos espaços, né? E, principalmente, a criatividade, que é isso que a gente quer, né? Nós temos, inclusive, um espaço que nós temos a cozinha gourmet para a criança trabalhar. Isso é muito legal. Né? E não é aquela cozinha fake, não. É uma cozinha de verdade, que a criança... Né? Ela vai para um fogão de indução, ela aprende a preparar os alimentos mesmo, aprende todos os utensílios que nós temos na cozinha. Então, assim, qual que é, né? O que é o Start? O Start é isso, ele é um ambiente que ele leva toda essa preparação para a criança poder desenvolver a arte e a criatividade. Nossa, eu preciso levar a sobrinha do Shein lá, porque ela adora essa coisa de cozinha e tal. E realmente é pôr a mão na massa, né? Eu vou esperar o seu bebê, tá? O meu bebê também vai lá, vou esperar o seu bebê, logo mais. Já no berçário, já vai direto no berçário. Já vamos pro berçário. Nada de babá, vai ser só Start Art. É isso. E assim, a gente nem pode falar, é aquela coisa, né? Se você tem um idoso em casa, né? Você vai colocar um cuidador ou você vai colocar um enfermeiro, né? É óbvio que se você coloca um enfermeiro, você vai estar muito mais tranquilo e sossegado, porque qualquer coisa que dá o enfermeiro tem como, né? É a profissão dele. É a profissão dele, Agora, né? o cuidador não vai ter esse cuidado. Exato, é diferente, né? Então, você põe um recreador, uma babá, ou você põe um educador para estar com a sua criança? Eu acho que eu que vivo nesse mundo, digo, né, com a boca cheia. Você vai pôr um educador, por favor. Por favor, né? Com certeza, porque até para a criança se socializar, né? Sim. Com as outras crianças, é o que a gente acabou de falar. Porque ela vai ter o contato com as outras crianças. Vai aprender a dividir, vai aprender a conhecer o outro, vai aprender a se conhecer, inclusive, porque ela vai ter que lidar com as emoções dela. E saber lidar com as emoções para a criança é muito difícil, né? É muito difícil, é muito difícil. Ele não sabe lidar, a verdade é essa, ele vai aprender a lidar com as situações, né? Então, para famílias, a gente sabe que dentro de casa é de um jeito, a criança fora de casa é de outro jeito. É óbvio, é assim, e com todo mundo é assim, né? Sim. Se você falar, o Bruno, meu filho, né? Tudo bem, hoje ele tá com 25 anos, mas o Bruno em casa comigo é de um jeito. Quando ele sai, é outro. É outra né? pessoa. Então, assim, e lidar com essas emoções fora de casa, eu acho que é o grande lance, porque é o que vai preparar para a vida. É o que prepara para a vida, porque essa criança vai crescer, né? Vai. E ela vai virar um adolescente que vai dar trabalho ou não, né? Se ela tem essa educação toda, né? E também um profissional no futuro, né? Exato. E quem que dá mais trabalho? As crianças ou os pais? Olha, assim, eu digo que pra gente as crianças não dão trabalho, porque a gente lida com eles com o pé nas costas. Então, para cada situação, a gente tem uma maneira de lidar. Então, mesmo que chegue uma criança que é mais agitada, que todo mundo, né, fala, a criança é agitada, não sei o quê. A gente tem como trabalhar essa criança, né, para
ela estar no grupo com outras crianças e tá ativamente desenvolvendo as propostas que a gente está ali colocando para ela. Eu acho que os pais. Eu acho que o pai e a mãe é o mais difícil pra gente. Porque às vezes eles são meio cabeça dura, assim, fechados, não? Eu acho que é porque eles acham que o filho deles é a única criança que existe no planeta. Maravilhoso. Eu acho que é isso, entendeu? Você vai ter seu filho, você vai ver, Beta. A única criança que existe no planeta é o seu filho, cara. É isso, entendeu? Então, quando a gente vai lidar com o pai e com a mãe, ele já vem com um certo nível de ansiedade, né? Porque ele traz questões também de casa, questões boas, às vezes não, enfim. Então, ele já vem com uma ansiedade de cuidados, de que a gente vai trabalhar com a criança, de como a gente vai lidar com tudo isso. Se ele vai saber ou não, né, o que está acontecendo com o filho dele enquanto ele está fora de casa, quando não está sob o olhar dos pais, né? Sim. Então, o pai, ele já chega com essa ansiedade. E quer deixar babá junto. Muitas vezes quer deixar... Cara, vou te falar, é a hora que mais atrapalha tudo. Quando não precisa deixar babá. Cara, você está deixando, né, num lugar, numa escola, num espaço de brincar, que seja. Confia, cara. Confia. Né? Porque, assim, o que acontece? A babá acaba sendo uma muleta para a criança. Então, toda dificuldade que a criança tiver naquele momento... Ela vai pra babá. Ela vai pegar e ela vai entrar ali, enfim. Né? Então, nem deixem com a babá, né? Babá fica em casa. Deixa a babá em casa. E como lidar com a ansiedade da criança? Porque as crianças são muito ansiosas também, né? Então, aí cada caso é um caso, né, Beta? Mas eu acho que você manter... Eu sempre falo assim para os educadores. Mantenha a criança ocupada. Porque se ela não estiver ocupada, ela vai te ocupar. E é diferente. Entendeu? A criança ocupada, ela vai baixar a ansiedade. Mesmo que seja uma criança que precise de uma atividade mais tranquila, ou outra que tem que ser eu brinco, do seu chaveirinho, né? É aquela criança que, assim, tudo você vai contar com ela. Olha, eu preciso colocar as tintas para as crianças agora. Fulano, me ajuda aqui. Bora, pega as tintas para mim, ou leva isso para mim, ajuda o amigo aqui. Então, assim, você tem que entender, né, como é a criança para você ver como você vai trabalhar com ela. Sim. Né? Então, eu acho que o principal é manter a criança ocupada. Seja numa atividade tranquila, ou seja numa coisa mais agitada, enfim. Mas é isso. Muito legal. E eu sei que vocês são bem inclusivos, né? Então, a Start Art, ela recebe tanto crianças autistas, crianças com síndrome de Down, Sim. Qualquer tipo, né, de síndrome que a criança tiver, ela também será muito bem-vinda na Start Art. Né? Aliás, a gente recebe de braços abertos essas crianças. Por quê? Porque a gente sabe que as nossas atividades, o que a nossa abordagem propõe, ela é essencial para essa criança. É muito importante. Ela é muito importante. Então, a gente quer abraçar essas crianças de verdade. A única coisa que a gente, obviamente, pede, né, para algumas crianças, elas precisam ter uma AT, né, uma acompanhante, né, muitas vezes. Né, porque você imagina, um educador, ele está com, sei lá, 5, 6, 7, 8 crianças, ele tem que dar atenção para todos. Uma criança com alguma, né, alguma síndrome ou alguma questão, né, às vezes ela precisa de um acompanhante que conheça essa criança a fundo. Porque não é num dia que uma criança que tem nós estamos falando, vamos falar de criança, um autista. Essa criança, ela me conhece hoje. Eu não vou conseguir ter um trabalho 100% com ela, né? Porque ela nem me conhece. Só que eu tenho mais 7, 8 junto comigo. Sim. E eu preciso dar uma atenção especial para ela. Sim. Ai, Priscila, mas vocês têm alguém do Start que pode fazer esse trabalho? Temos. Mas precisa ter uma constância dessa criança com a gente. Ela não pode simplesmente aparecer lá. Né? Mas e se tiver uma criança dessa no grupo, vocês sabem lidar? Sim. Então, o que a gente pede? Só nos avise, por favor. Porque daí a gente vem bem preparado para isso. Né? Sim. Aí, na nossa equipe, a gente vai colocar alguém que trabalhe com síndrome de Down, ou que a gente possa ter alguém para trabalhar com um cadeirante, ou com um autista, enfim, e assim por diante. E acho que às vezes até os pais nem sabem que o filho tem autismo ainda, né?
E aí, às vezes, tipo, não percebeu que o filho é autista e tal. E aí, já aconteceu isso de vocês alertarem os pais e falar, olha, eu acho que seu filho tem alguma coisa. A gente não diagnostica, óbvio, né? Lógico. Mas o que a gente fala, olha, existe alguma questão e que precisa dar um olhar especial para essa questão. Porque às vezes tem que abrir os olhos dos pais, né? Os pais às vezes não querem ver, eu acho. Pode acontecer. Muitas vezes o pai não quer ver. São pouquíssimos pais que olham e falam assim, existe alguma coisa aqui diferente. É bem difícil. E hoje em dia existem diagnósticos que, assim, eu acho que eles estão até superlativados, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Depois da pandemia, a gente tem um perfil infantil muito delicado. Por quê? Porque as crianças estão vindo diferentes e, assim, obviamente, não é como antes. E aí tá todo mundo diagnosticando como, é autista. Não, calma, né? Tem um processo para ter exames, tem profissionais capacitados para isso. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado. Sim. Né? Mas se alguém, né, que tá com seu filho diariamente te falar isso, por favor, procure um médico, né? Porque ninguém vai falar à toa, entendeu? Quem trabalha, ninguém vai falar à toa. E às vezes nem é um autismo, às vezes é, sei lá, uma hiperatividade, uma ansiedade, que precisa ser trabalhado ali diferente, né? Eu, por exemplo, eu sofri muito na minha escola. Muito, porque eu não consigo ficar realmente sentada. Ser inquieta. E eu não tenho autismo, não sou hiperativa, não é isso, não é. É o meu perfil. Só é uma pessoa mais acelerada, né? Eu só sou um pouco mais acelerada. E eu tenho volta calma. Né? Então tem que tomar um cuidado, gente, enorme com isso. Para não nomear coisas que às vezes não tem nada. Não tem nada. Mas se algum educador, alguma escola te sinalizar isso, aí porque tem alguma coisa. Presta atenção. É isso. E como lidar com essas crianças do século XXI aí, pós-pandemia? Beta, tá sendo um desafio, cara. Tá sendo um desafio isso. Porque aquilo que eu tava falando, né? Eles não tiveram contato com outras crianças, então eles não sabem dividir, compartilhar. A gente ensina, eu sempre falo isso, né? Que a criança, quando ela chega pra gente, uma das primeiras coisas que a gente passa pra eles é ética. É humanizar. É a primeira coisa. E isso não estou falando de agora, isso desde sempre, né? Sabe aquela coisa, não bate no amiguinho, não cospe no amiguinho, porque isso tem de monte, tá? Gente, mas não cospe na tia. De cuspir, bater. Eles não sabem lidar com emoção. Eu tenho um aluno, uma criança que frequentou o curso de férias, ele falava assim, tia Pri, é que assim, quando eu vejo, meu corpo já fez. É incontrolável. E eles nem fazem por maldade. Não, geralmente não é. É a forma deles dizerem, eu não tô gostando disso. Então, é nessa hora que você tem que falar assim, bom, então, vamos lá, né? Deixa eu entender o que está acontecendo. Então, você tem que ter uma conversa muito verdadeira com essa criança. E de muita confiança. Sim. E aí, isso, aos pouquinhos, você vai conseguindo entender o que está acontecendo com ela e como você vai ajudá-la. Nossa, gente, eu nem conto para vocês cada coisa que tem. Imagina. Não, olha... Não, e como fazer essa criança parar de cuspir, não sei o quê? Só conversando, né? É só conversando. É só na conversa. Só na conversa. É só na conversa. E aquela coisa, né, de você olhar no olho da criança, abaixar e olhar no olho da criança e falar, olha, calma, tá tudo bem. No primeiro dia de treinamento, quando eu faço com as equipes novas que vão trabalhar com a gente, né, o pessoal toma até um susto. Eu falo, nunca ninguém me processou por isso, né, mas eu morro de medo. Porque eu faço o seguinte, eu ponho todo mundo para fora do espaço. Então, por exemplo, lá no shopping, né? Então, vamos abrir um espaço novo, tal. Então, vamos lá, vamos pro saguão. Aí eu falo para todo mundo assim, ajoelha. Eu nem comecei o treinamento, tá? Eu só começo assim, ajoelha. Todo mundo, por favor, ajoelha. Porque é o nível que você vai falar com as crianças. Eu falo agora, ajoelhados, entrem no nosso espaço. É assim que a criança vê. Cara, é uma diferença quando você ajoelha e você começa a olhar como a criança tá vendo, a grandiosidade da coisa, ela é enorme. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é abaixa, fica do tamanho dela, olha nos olhos e conversa com ela.
Tem muita criança que não te olha nos olhos. Eu fico assim, eu não termino nenhuma frase se a criança não me olha nos olhos. Então, eu tô conversando com ela vira, eu falo, olha nos meus olhos. Ela vira pra mim. Então, aí ela dizia de novo, olha nos meus olhos. Pega na minha mão. Isso, pega na minha mão é legal. Então, Porque assim, você se conecta, né? Quando pega na mão. Exato. Então, assim, são técnicas que a gente utiliza, né, para poder trazer essa criança pra gente. Quando ela pegou confiança em você, tudo fica mais fácil. Nossa, muito. Porque daí você já cria um elo, uma ligação. E aí já começa até a ter um amor por você, né? Certamente. Combinados também são coisas que dá muito certo. Isso é legal de combinados. Combinados dá muito certo. Né? Castigo não adianta? Olha, honestamente, eu não acredito no castigo. O que eu acho que, assim, toda ação tem uma reação, né? Ou ela vai ter uma consequência. Né? Então, não é propriamente um castigo. Se você não pagar o seu boleto todo mês, você vai ter uma consequência, não vai? Com certeza. Então, não é um castigo. É uma consequência de um ato que você fez e que não é legal, que vai te prejudicar. Né? Então, se você cuspiu na cara do amigo, você vai ter uma consequência. Vai. Esse amigo pode dar uma na tua cara. Exato. Desde a criança chegar e dar um tapão na sua cara, né? Ou você perdeu amigo. Ou você perdeu amigo. Nós tivemos agora no curso de férias, né? Uma criança que ninguém queria ser amigo dela. Isso é muito triste pra ela. Porque ela isso, Muito. ela não sabe lidar com as emoções dela. Exato. E aí... Mas aí ninguém quer ser amigo daquele chato, né? Ninguém quer. Aí, olha só o trabalho que a gente tem que fazer com o grupo e com a criança. Então, o trabalho ele tem que ser feito em conjunto. Não adianta só trabalhar a criança que não aguenta no corpo dela, que fala pra tia Pri, né? Tia Pri, eu não aguento, meu corpo, né? E como você lidar com isso? Tem que trabalhar o grupo, né? Você tem que humanizar o grupo, trazer o problema, tem que trazer. De uma forma leve, é óbvio. Tipo, vamos ajudar o amigo. Ai, Pri, que trabalho Né? lindo. Mas é assim que tem que ser feito, não tem outra forma, né? E em que momento usar as telas? Puxa, você perguntou pra pior pessoa do mundo sobre isso, né? Ai, gente, eu fico falando que eu não vou dar celular pro meu filho até os 3 anos. 3? Até os 13. 13? Então tá, Lógico. 13, hein? Shen, anota aí. O Shen, às vezes eu falo pra ele, larga a tela. Eu falo, quero ver quando criança nascer, você vai ficar aí na tela? Primeira coisa, os pais são exemplo. Bora. Acho que assim, é o primeiro capítulo de quando usar as telas. O pai é o exemplo. E se você é uma mãe e um pai que usa a tela o tempo inteiro, pode ter certeza que seu filho também vai. Sabe por quê? Sim. Não te sobra tempo para trabalhar com o seu filho outras coisas, para você estar com o seu filho de uma outra forma. Né? Então, assim, eu acho que as telas, elas têm que ter horário, elas têm que ter um porquê de você estar usando as telas. Então, me dá um celular para uma criança, né? Óbvio, eu sei que você está brincando antes dos 3 anos, é óbvio. Mas tem mãe que dá aos 3 anos. Tem. Tem. Tem, super tem. Outro dia entrou no elevador, um bebezico com celular vendo desenho. Mas eu falei, já tá na tela. Não, e não é só isso, cara. Existe um perigo enorme com o uso de telas em relação à criança. Você quer ver uma coisa? A gente faz noite do pijama lá na unidade de Pinheiros, na casa. Ai, que delícia. Eu adorava a É festa do super pijama. legal. Imagina, a gente recebe 30, 40 crianças para dormirem lá no espaço. Que demais. comemora o aniversário. Então, aniversariante vai, chama os amigos da escola, vamos comemorar aniversário. A mãe dorme, ou um responsável, ou o pai, ou né, uma avó, ou alguém que já está acostumado com a criança, porque é o vínculo com as mães dos convidados. Daquela criança, né? Porque você tá alocando o espaço pra fazer a festinha do seu filho, né? Exato. Uma das regras é criança sem celular. Sem celular. Ai, mas, Tia Pri, eu não durmo sem o celular. Não, hoje você vai dormir. Hoje você vai dormir porque você está numa outra experiência. Por quê? Você já imaginou essa criança filmando as outras crianças dormindo? Postando uma foto que ela tá numa noite do pijama, que ela tá em tal lugar. Você entende o risco disso? Total. É um risco. Então, assim, não pode. Então, vamos começar por aí, né? Risco em relação aos amigos, ao grupo que está lá, a uma noite que a criança está passando num lugar que não é a casa dela. Então, não vai ter.
Porque eu não vou ficar controlando o que a criança tá vendo, o que ela tá postando e o que ela tá fazendo. Porque se ela me posta uma foto de uma criança, por exemplo, se trocando no banheiro porque tá pondo pijama, gente, não dá. já era. É. Né? Então, assim, eu tô falando de um exemplo bem feijão com arroz, tá? Mas é muito mais do que isso. Porque ela não vai aproveitar tudo que a gente propõe. A experiência. Exato. Né? Nessa noite especial. Que Lógico. é uma contação de história na fogueira, com marshmallow, que é uma caça ao tesouro à noite. Que né? delícia. Então, assim, tem trilhões de atividades para essa criança fazer e que ela precisa estar de corpo e alma, e não de corpo, alma e tela. Não, tela, gente. É. Não vai funcionar. Não. Então, respondendo a sua pergunta, a tela tem que ter horário. Horário, digo, começa a tal hora, termina a tal hora, o porquê e o que ela vai ver. E a outra coisa, os pais têm que ser o exemplo. Então, se é hora da comida, é hora do almoço, é hora do jantar, é hora do café da manhã, tô falando, por exemplo, na minha casa, não vai ter isso. Eu falo isso pro Shen, sabia? Porque o Shen é muito da tela, muito. E às vezes a gente senta pra almoçar e falo, estamos almoçando, larga a tela. Aí ele, só fui olhar um negocinho. Não, só tipo, fui olhar um negocinho, porque às né? vezes a pessoa, sabe, tá ali assim, tipo, é tão vício o negócio. Ele vai deitar com a tela. Aí eu falo, gente, você tá sabe, a gente tá indo deitar, larga esse celular, pelo amor de Deus. E aí, mas eu vou contar uma história pro meu filho. Pega o livro. Pega o livro. Sabe por quê? Porque você vai conseguir colocar o seu filho muito mais conectado com você do que numa tela. Pega um livro. É mesmo. Entendeu? Mas é que eu tô jogando. Pega um jogo de tabuleiro. Exato. Gente, é tão gostoso jogar jogo. Super. Né? Super. Além do que, isso o que faz? Ele integra uma família. Eu vou te contar uma particularidade, que assim, eu tive uma sorte muito grande, porque o meu pai e minha mãe, eles são velejadores. Ai, que legal. E meu pai quando comprou o primeiro veleiro, que era um veleiro pequenininho, para ir com os 4 filhos, né? Enfim, que delícia. Na época, né, ninguém falava disso. Ninguém. Era assim, a gente era meio um OVNI dentro da escola. Né, quando a gente falava, estamos indo velejar com os meus pais, porque a gente ia na sexta, voltava no domingo à noite, e já não existia celular. Né? Ninguém sabia da gente. Né? E não tinha TV no barco. Não tinha celular, não tinha nada. Nada. O que era? O meu pai contando história. Várias histórias legais. Muito. Propondo várias atividades pra gente durante o dia, porque o veleiro era pequenininho, para 4 filhos, pensa. Aí vamos interagir os filhos, né? Então era assim, missão. Paramos nessa praia, desce, por favor, vão achar a primeira bica que vocês acharem com água potável, que é água cristalina, água potável. A gente precisa de água. Então vão. Mas podemos pegar o bote? Não, vão nadando. Vão nadando. Delícia. A gente começava a brigar no barco, os irmãos. Meu pai dava uma espátula para cada um, pode descer, todo mundo limpando a craca do barco. Vai. Então, assim, a gente tinha atividade o tempo inteiro. Cara, você imagina um pai e uma mãe ter que entreter 4 filhos num barco pequeno, né? Passando o final de semana. Então, eu tive muito essa sorte de ter tido uma família, né, com essa experiência. Não, e com 3 irmãos, maravilhoso, né? Porque é muito bom ter irmão, né? Muito. Bom, eu sou suspeita, eu acho o máximo. Somos em 5 e eu acho o máximo. Vocês são em 5. Porque o meu último irmão nasceu, eu já era maior, né? Eu já tinha 18, 19 anos, porque eles ainda tiveram mais um filho. Nossa! Temporão. Que nasceu praticamente no barco, inclusive. Mentira, que legal. Minha mãe veio embora para São Paulo para ter o Patrick. E o Patrick, logo no 3º mês, já estava no barco velejando também. Ai, gente, seus pais são super aventureiros, adoro. Olha, eles foram bem corajosos, viu? Mas acho que foi a melhor coisa que eles fizeram pra gente. Sim. Eu tenho um sonho, eu falo, um dia eu vou pegar um grupo de crianças e eu vou levar comigo pro mar, para ter experiência de economizar água. Eu lembro que, por exemplo, meu pai dava 1 litro de água para mim e para minha irmã para a gente lavar o cabelo. E se vira isso? Era isso que eu tinha para lavar o cabelo. Meu galera vivia duro, entendeu? Então, por quê? Porque você pode ficar à deriva no mar a qualquer momento e você tem que ter uma quantidade de água no mar para sobreviver. Né? Sim. Comida, como que é com comida?
né? Então, essa coisa do meu pai fazia a gente ir atrás de água para poder, né? Muito legal. Já legal. despertar essa coisa em vocês. Porque depois você cresceu, você já sabe. Não, preciso de água. Onde eu vou procurar? Você não vai esperar que alguém faça por você. Exato. Né? Aí se pega e se pergunta, e com o seu filho, Priscila, como é que foi? Do mesmo jeito. Se você me perguntar quando foi que o Bruno ganhou um computador, talvez vocês vão achar um pouco exagerado, mas foi mais ou menos uns 3 anos atrás. Gente, ele tá com quantos? 18? 25. 25? Ele usa o meu. Usava Usou o seu. o meu ou do pai dele, né? Com 22 anos ele ganhou. Sim. O celular ele ganhou, ele tinha uns 16 para 17. Mentira! Gente, será que eu vou conseguir fazer isso? Então, vai da sua necessidade. Eu tive sorte, porque como eu trabalho também, sempre trabalhei em colégio, né? Ele estava sempre comigo. Então, era o meu chaveiro. Eu ia de manhã para o colégio dar aula, ele ia junto comigo, porque eu estava na escola. Sim. Então, eu sabia dele o tempo todo, né? Então, eu acho que depende de como você vai levar a sua vida. Você confia na escola que você deixou seu filho? Antigamente não tinha celular. Para a criança ligar na hora do recreio, pedir mãe, deposita aí um dinheiro para eu poder comprar lanche na cantina. Não tinha isso. Nunca teve, né? A gente a gente não teve isso de celular. A gente foi ter celular já na adolescência para... Pois é. Né? Então, assim, depende de como você levar a sua vida. É óbvio que eu não acho que tem que ser assim. É que eu consegui fazer isso. Eu consegui porque a coisa foi indo... O Bruno é da área artística também, então, assim, as pesquisas dele, as coisas dele, era muito do meu mundo, então a gente sempre trocou muito. Mas é óbvio que não é toda a família que é como a minha, né? Sim, Agora, que os pais dentro de casa têm que ter esse controle, tem, Beta, tem. Ele tem que usar o tempo dele que ele tem, né? Para estar com esse filho, né? Para estar dedicando mesmo de uma outra forma, trabalhando a parte corporal, fazendo outras coisas. Isso, então, como que faz para os pais entreter as crianças? Bom, primeiro você tem que ter uma divisão das suas tarefas, porque a gente sabe que não é fácil. Tem milhões de coisas que pode fazer, mas eu vou dar um exemplo. Você vai cozinhar, tá? Muitas vezes eu abria a parte de baixo da minha pia, eu tirava todas as panelas para o Bruno e eu desencaixava as tampas e ele ia encaixando todas as tampas das panelas para mim. Por exemplo, fazia isso com pote de Tupperware. Lavar salada, ele desde pequenininho, ele começou a lavar salada para mim. Eu tinha alguns instrumentos em casa para ele cortar um tomate, picar um alface, enfim, um pepino. Então, você pode primeiro trazer ele para o seu mundo. Legal. Ele vai se sentir super útil, vai ser bem legal. Vai ser legal. Além disso, você já está trabalhando a autonomia da criança. A outra coisa é você ter brinquedos que você goste de brincar com o seu filho também. Então, uma coisa que eu não gosto, porque eu não gosto porque eu não tenho paciência, coisa de Lego. Sabe aquela coisinha de Lego? Ai, eu amo. Então, eu amo quebra-cabeça. Então, por exemplo, quem ama quebra-cabeça, amo. Super ok, bora lá. Não, com certeza, já vou dar pro meu filho logo que ele nascer. Vamos montar o quebra-cabeça. É isso. Então, tem pai que fica horas no quebra-cabeça, montando aqueles quebra-cabeças enormes. 5.000 peças. Isso, né? É isso. Amo. Então, você vê o que você gosta de fazer também, para você passar pro seu filho. Não vai fazer uma coisa que você não gosta. Lógico. Tipo jogar bola. Isso, eu ia falar sobre isso. Você gosta de esporte? Eu amo. Leva seu filho para fazer um esporte com você. Não, meu filho já vai nascer na bike. Isso. Já deixa ele vivenciar esse momento delicioso que é andar de bike com o pai e mãe. Que delícia. Que é super legal. É. Então, assim, primeiro veja o seu perfil, o que é gostoso de fazer. Não adianta você fazer uma coisa chata com seu filho. É. Agora, muitas vezes ele vai gostar de fazer coisa que você não gosta. Mas você vai ter que fazer. Aí você entra nos combinados, né? Mas é aquilo que eu sempre falo. Mantenha ele ocupado com você nesses momentos que você tem dedicado a ele. Ah, isso é muito legal. Né? E esses combinados também são bem legais, né? Os combinados eu acho sempre perfeitos. Que assim, se você fizer isso, eu faço aquilo. Agora a gente vai fazer isso e depois a gente vai fazer aquilo. Ou agora a gente vai fazer isso que você está me falando, mas depois a gente vai fazer aquilo que eu estou te propondo, beleza?
esses combinados, eles funcionam muito. Então, eu acho que é né? E tá sempre antenado a isso, a coisas legais para fazer com brinquedos, brincadeiras, exercício, esporte. Legal. E como manter uma relação saudável com as crianças hoje? Olha, eu sempre falo que a relação saudável, ela começa pela verdade. Verdade. Né? Então, eu acho que quanto mais você, como pai e mãe, vocês forem verdadeiros com a criança, eu acho que é onde começa tudo. É onde começa a confiança, é onde começa o companheirismo, aquela coisa de você ser parceiro, né, do seu filho, da sua filha, da sua família, inclusive. E eu vou te falar uma coisa, Beta. Não é só com a criança. É com o seu parceiro do lado, é com a pessoa que trabalha com você em casa. São os exemplos que estão ao seu redor. Com certeza. Então, assim, eu começo, quando acontece alguma coisa, eu preciso falar com a pessoa, porque eu me sinto com aquela obrigação de ética para falar. Eu sofro. Eu sofro porque eu permeio tanto isso, né, ao meu redor, que eu sofro um pouco com isso, né? Eu tenho que falar logo para a pessoa. Né? Sim. Ontem, por exemplo, a gente tinha que conversar de um assunto, eu não vi a hora de falar com você. Eu já vinha atropelando, Beta, isso, aquilo. Eu preciso, né? Olha, mas eu preciso falar, porque né? senão fica aqui, né? Aqui. Então, assim, a gente sempre jogar a real. Mas é com o mundo, não é só com a criança, porque a criança te observa o tempo inteiro. É verdade. O meu filho me conhece muito. Muito. Não, e é bem isso, né? A relação saudável tem que ser com todo mundo. Desde que, sei lá, com o porteiro do seu prédio, até os pais dos alunos. Assim, a relação tem que ser saudável com todo mundo, né? Com as pessoas que trabalham com você, as pessoas... Todos os relacionamentos, né? Porque relacionamento tóxico é uma coisa tão ruim, né? Pesada. Então, se você tem um relacionamento saudável com seu marido, com as pessoas que estão ali à sua volta, não tem como não ter um relacionamento saudável com o seu filho, né? Exato. As pessoas me falam assim, esse negócio de falar palavrão na frente da criança. Olha, a gente solta palavrões. É né? a vida, né? A gente solta, a gente fala, às vezes a gente fala e tá tudo bem. Não vamos nos crucificar por isso. Agora, você xingar uma pessoa... Aí é feio. Aí não é legal. Entendeu? Então, às vezes, sei lá, você esbraveja, fala o palavrão, né? Pode falar, que não tem problema. Toma no cu. Aí fala, poxa, não é nem... a gente até fala, não, poxa, não é legal, desculpa, pô, não é legal, né? Mas, às vezes, acontece. Agora, quando se trata do outro, e é isso que a gente passa pra criança, né? Aí ultrapassou o limite. Aí a criança já acha que isso é normal, e aí não é legal. Aí não é legal. Então, você é o exemplo de tudo, tá? A gente é o exemplo de tudo pra eles. Pra eles, né? Porque a base, né, deles são os pais. Então, se ele tá vendo o pai agindo daquela forma, ele acha que isso é normal, né? Sim. E aí eu queria que você, pra gente finalizar aqui, deixasse uma dica pros pais pra manter essa relação saudável com os filhos, o que os pais podem fazer, o que eles devem fazer com os filhos, principalmente, né, nesse momento todo que a gente está vivendo aí de pós-pandemia, com essas crianças que, né, têm essa ansiedade, que tem algumas, né, os atrasos, enfim. Queria que você desse a dica aí para o pessoal que está assistindo a gente, para eles, como lidar aí com essas crianças. Olha, eu tenho 2 pontos bem fundamentais para falar sobre isso, né? Eu vou cair um pouco na mesma coisa que a gente já falou, mas são 2 coisas. Uma, tenha tempo para o seu filho, mesmo que ele seja pequeno, mas ele tem que ser com qualidade. E diário, né? Diário. Todo dia. Não vai fazer uma coisa que você brincou hoje, vai brincar daqui uma semana, tá, gente? Ou você vai contar uma história hoje e vai contar daqui 15 dias. Não. Tem que ser todo dia. Todo dia, dedique um tempo pro seu filho, que seja meia hora, mas uma meia hora que seu filho não vai esquecer nunca mais dessa meia hora, né? E a outra coisa, deixa seu filho entender que você tem que ter o seu tempo e ele tem que ter o dele, porque é isso que vai preparar para a vida dele. Não deixa, de maneira alguma, ele achar que você vai ser a âncora dele. Senão, você não vai conseguir formar um adulto com confiança, se você achar que tudo que ele precisar fazer depende de você. Então, trabalhe a independência dele. Como? Mostrando que você tem o seu tempo,
que ele tem o dele, que você interage com seus amigos, com a sua família, que ele também interage com os amigos dele, com a família dele. Eu acho que é o que mais é fundamental aí nessa relação, essas coisas, né? Não, é super importante mesmo, porque a criança já vai entendendo. Primeiro que realmente você tem que ter um tempo pro seu filho, né? Já que você quis ter um filho, colocar alguém no mundo, você tem que se dedicar a esse serzinho que precisa tanto de você, né? E também a criança também entender que você também tem a sua vida, as suas coisas, né? O seu trabalho, enfim, os seus amigos. Exato. E entender esse lado do pai e o pai entender a criança também para brincar com a criança, né? Senão você forma crianças que vão se tornar adultos totalmente dependentes, né? E hoje a gente tá vendo isso, a gente tá vivendo isso, inclusive com uma geração, essa geração entre 20 e 30 anos, é bem complicado. É, né? Você tá vivendo isso agora com seu filho, né? Tô vivendo isso, tô me adaptando. Eu sei porque lá no teatro tem bastante gente dessa idade também, né? Exato, então a gente sabe bem como é que é, né? Então, assim, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar aí, vamos dedicar um tempinho aí pra gente pensar que essas crianças, elas têm que vir mais independentes, sabe? Independentes, né? E tem até um método como que chama? Montessori? Isso. Que é bem isso, né? Da criança ser independente, né? Isso, Montessori. O Reggio Emilia também fala bastante disso. Que isso é muito legal. E eu tava vendo até no seu berçário que, por exemplo, a criança chega, aí já tem... as coisas são bem lúdicas, né? Então a criança ela já pode chegar, já ir brincar, já pode não sei o quê. Então, ela não precisa de ninguém pra nada, né? Ela é orientada. Ela é orientada. O resto é com ela. Então, sabe aquela coisa, deixou cair papel no chão, você abaixa pra pegar? Não. Você deixou cair papel no chão, você pega, por favor? Você não pega. Não pode. Não pega. A criança tem que ser independente, você né? Pegou um, você vai pegar o resto da vida o papel do seu filho no chão. E a mesma coisa com o marido, né? Ele fala assim, apaga a luz. Se você apaga a luz uma vez, meu filho, já era. Por isso que eu falo, cheia a luz, por favor. Quem deitou por último que apague. É isso. Né? Muito amor, né, gente? Muito amor. Humanizem muito. Amor sempre, né, gente? Que nem eu tava falando que a gente trabalha com amor e também dá amor para as pessoas, né? O mundo precisa de mais amor. E eu acho que quanto mais amor a gente tiver, mais as pessoas estarão recebendo. Quem recebe esse amor também fica uma paz, né? Reina paz, né? Então, assim, mais paz e amor nesse mundo que a gente tá precisando. Eu acho que é a única maneira mesmo da gente melhorar as coisas, é no amor. Ai, Pri, eu adorei nosso bate-papo. Fiquei muito, muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu fiquei feliz, imagina. Eu quero que você deixe aqui os seu Instagram, a rede social de vocês, onde que as pessoas podem achar vocês, se quiser dar o telefone também para acharem vocês. Porque, né, é super importante a gente cuidar das nossas crianças, que são o futuro do nosso país, né? E estamos chegando no Dia das Crianças, queremos desejar também um feliz Dia das Crianças para todas as crianças e que os pais tenham sempre essa consciência aí de dar atenção, dar amor, dar carinho e esteja mais com o seu filho. É isso, né? Mesmo. Então deixa aqui a sua rede social, seu gente, contato. O nosso Instagram é Start Art, né? Start com temudo, Start com temudo e o arte com E no final, Start Art. Então, entra lá, vocês vão ver muita coisa legal. Aliás, tem várias dicas de oficinas para fazer com criança em casa. Tá sem ideia? Entra lá que tem várias coisas bacanas. Não, e é isso. Aí podem contratar também a Start Art para fazer a festa do seu filho. Eles têm um espaço lindo que dá para você organizar o aniversário do seu filho lá com essas pedagogas que vão estar lá para ajudar na festinha do filho. Nas férias, não tem o que fazer para a criança nas férias? Larga lá na Start Art, que tem programação de manhã, de tarde, o dia inteiro, de hora em hora. Tem almoço também para as crianças. E, não quiser fazer bagunça em festa do pijama na sua casa, lá no Start, ele também tem um espaço preparado só para a noite do pijama. Você não precisa mais fazer na sua casa. Ai, maravilhoso. E também tem as recreações, né? Se você vai fazer um aniversário, pode ser um aniversário tanto de criança quanto de adulto, casamento, qualquer festa, você pode contratar a recreação da Start Art, que elas vão levar os melhores profissionais, pedagogas e vão brincar bastante com as crianças aí no seu evento. É isso mesmo. Né, Pri?
contem com a gente. Então é vai- isso, então gente. vai A ajudar a gente família. tem aqui os docinhos da Rosa Pasteira, super Oba. da Dora Glacê, Patisserie. Esses docinhos, se você quiser comprar. Oba! Pra você, com docinhos dela. Temos também um olhinho da Olorché. Ó, o merchan dos nossos patrocinadores. Queremos agradecer os nossos Nossa, patrocinadores. Bela, que delícia! Gente, eles são muito bons. Eu amo os doces da Glacê. Glacê, ó, arroba aqui. Da Olorché, também da Afari, o pessoal que tá aqui com a nossa estrutura do podcast. E a Edis Connection, que é a nossa agência de marketing, que também ajudou a gente aqui com o nosso podcast. E Heavy Odonto também. É isso, né, gente? Acho que eu falei todo mundo. Então tá bom. Um beijo, feliz Dia das Crianças e esse presente é pra você, Pri. Obrigada. Obrigada a você, adorei.